Bem-vindo ao nosso podcast Acolher Mente. Hoje, o tema é obesidade e seus impactos na saúde mental. Eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, trabalho com TCC, terapia cognitiva comportamental, e o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, vamos tratar esse tema. Eu vou passar para o Dr. José Lourenço fazer a apresentação dele e depois a gente volta a conversar sobre esse tema. Fica aí, que será interessante a nossa conversa. Olá, pessoal, tudo bom? Tema rico, com muitas comorbidades associadas, muitos tabus. Vamos falar sobre medicamentos, cirurgia, atividade física, o que pode estar associado a esse ganho de peso, o que é comer compulsivo. Então, muitos temas interessantes aí, Tânia. Verdade, doutor. Então, a gente convida você que está aí para ouvir a gente nessa discussão. A gente sabe que a obesidade ela vai muito além do ganho de peso. E todos nós, não só os profissionais, nós profissionais que trabalhamos com saúde mental e temos a escuta ativa daquelas pessoas que estão com sobrepeso e as queixas, os desconfortos que acompanham além do peso. Então, como eu falei antes, é muito além do peso. Os impactos são inúmeros. E aí, o que é que está por trás disso? Será que é só falta de força de vontade? A obesidade é uma questão multifatorial, é uma questão complexa e que a gente deve respeitar, acolher, e o indivíduo que tem o sobrepeso, ele deve buscar ajuda quando ele sozinho não consegue. Sim. Doutor José Lourenço, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: o que é obesidade? Olha, Tânia, você já fez uma bela abertura aí, falou que é uma patologia multifatorial, causada por vários fatores, e com isso precisa de uma série de abordagens aí para poder resolver ela. Abordagens nutricionais, atividade física, médicos, às vezes de diversas especialidades. Então, é uma patologia que se caracteriza com o excesso de peso, que pode ser classificada como sobrepeso, você utilizou esse termo, obesidade grau 1, obesidade grau 2, grau 3. E a gente classifica esse nível de obesidade através de uma fórmula, do IMC, famosa IMC, onde a gente pega a altura, o peso, faz o cálculo e classifica essa pessoa. Independente da classificação que você esteja, a gente precisa tratar esse excesso de peso. E o tratamento desse excesso de peso vai numa boa anamnese dessa equipe completa que nós falamos. Essa equipe onde a gente vai tentar tratar das causas que são possíveis de solução, causas médicas, solucionáveis, e tentar remediar aquelas causas que não são curáveis 100%. Qual uma causa não curável? Carga genética. Sabemos que tem um componente genético aí da obesidade. Então, existem padrões familiares, famílias que têm uma certa tendência a ter obesidade, e a ciência mostra que esses genes são compartilháveis. Então, isso é algo que é imutável, né? A carga genética que a gente herda, mas tem como, através da epigenética, a gente ter bons métodos, Tânia, para poder tentar reverter e solucionar as patologias que são possíveis de abordagem química. Doutor, quando o senhor fala, nós falamos no começo que a obesidade ela é multifatorial. É uma questão complexa que envolve uma equipe multiprofissional. O psicólogo, a psicoterapia, para entender quais os gatilhos e o que levam a essa compulsão por comida. Se eu estou triste, eu vou comer. Se eu estou feliz, eu vou comer. Né? Também é uma questão cultural. Nós temos o hábito de nos reunirmos e sempre ter comida, não é verdade?
tudo que a gente vai fazer tem uma comida, tem a cervejinha, tem o docinho, tem o bolinho, tem o café com pão e manteiga, enfim. É uma questão multifatorial. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Quando o paciente chega no seu consultório, a gente vê, eu pelo menos na escuta, na psicoterapia, na escuta terapêutica, a gente ouve muito as pessoas dizerem, elas chegam com a baixa autoestima, né? Elas chegam meio frustradas, querendo fórmulas milagrosas, e que a gente sabe que não é por aí. Claro que a gente entende, acolhe a escuta, porque você, caso esteja aí com sobrepeso, 10 quilos, 15, 2, 3, enfim, quantos que você está além do que deve, você não ganhou do dia para a noite, não foi de repente. Então, não é de repente que você perde. Eu costumo dizer aos pacientes que é uma psicoeducação, entre outras coisas, é uma procura ao psiquiatra, a gente na terapia, o nutricionista, é um conjunto de atitudes e comportamentos que a gente vai rever para que a gente para de ganhar, já é um avanço, e que a gente vá reduzindo. É importante, eu não sei se o senhor concorda, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Às vezes o paciente diz, eu estou com 20 quilos a mais e eu tenho que perder logo. Aí começa a querer fazer aquela dieta drástica, quando não é por aí, porque não se sustenta, você não aguenta. A gente não nasceu para passar fome, muito menos para comer desordenadamente, desorganizadamente, por impulso. Não é? Então, a gente tem que ter essa consciência. E aí eu digo, micrometas é o ideal. Vamos fazer o seguinte, primeiro para de ganhar, que já é um ganho. Sim. Se você estaciona naquele peso, você já evoluiu nesse processo de conscientização e de psicoeducação. Né? Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque não adianta. Eu quero perder 20 quilos e eu vou passar essa semana sem comer e eu começo a me exercitar. Depois volta tudo. Então, qual é esse processo de conscientização e comportamento que muitas vezes chega querendo tomar remédio para emagrecer? Muitas vezes tem uma patologia, um transtorno que o psiquiatra prescreveu o remédio necessário, não quer tomar porque tem medo e diz que não vai tomar para não ganhar peso. Eu queria que o senhor falasse sobre essas questões, doutor. Vamos lá. Então, o diagnóstico, né, de obesidade é dado para esse paciente, e aí a gente vai tentar investigar quais são as possíveis causas associadas aí, que estão promovendo esse ganho de peso, esse excesso de peso. Então, tem fatores não modificáveis, que é a genética, como eu falei agora há pouco. Tem essa questão cultural, né? Nós latinos, nós brasileiros, temos uma tendência de acolhermos a nós mesmos e as pessoas em uma mesa farta de alimentos. Culturalmente isso é legal, mas se paga um preço, principalmente hoje em dia, que os alimentos são muito calóricos. Acabamos de sair, não é? Do São João, com as canjicas, milhos, sim, bolos de milho, né? As delícias. E às vezes a gente até para de se exercitar e começa a comer. Quer dizer, a gente quer uma coisa, mas faz o contrário do que devemos. Sim. Desculpa, vai lá. E aí, Tânia, a gente respeita a questão cultural, mas devemos corrigir os excessos, né? Então, a gente avaliar a nossa cultura familiar, doméstica, avaliar a cultura regional onde nós estamos inseridos e refletir sobre isso e corrigir. Do ponto de vista médico, e aí vai no bom psiquiatra, num bom endocrinologista, fazer uma avaliação e ver se não tem patologias físicas e biológicas que estão causando esse ganho de peso corporal, que esse ganho de peso corporal pode ser causado também por patologias que fazem a pessoa inchar, retém líquido, aí tem que tratar uma doença de base. Uma disfunção hormonal. Várias patologias ou uso de medicamentos podem causar isso. Então, vai no endócrino, faz essa avaliação por uma anamnese, exame físico, exames de laboratório, e descartando patologias físicas que estão causando excesso de peso corporal. E aí, o mais prudente é ir no psiquiatra também. Aí entra o psiquiatra. Por quê? Sabemos que quando as nossas emoções não estão legais, a gente tem uma tendência
aplacar essas emoções, amenizar através dos alimentos ou de comportamentos que dão prazer imediato. É uma compensação. Uma forma de compensação, de auto-engano, de prazer rápido, de fuga também. E os transtornos de ansiedade são os principais motivadores disso. Então, quando a gente está ansioso em excesso, inclusive tem um episódio bem legal aí que eu recomendo entrar na nossa playlist e assistir, falando sobre transtorno de ansiedade. A pessoa se alimenta em excesso, libera algumas substâncias de prazer no nosso organismo e essas substâncias aplaca aquela emoção negativa ou aquela patologia psiquiátrica naquele momento, mas cobra o preço o preço, né? Que é o acúmulo daquela caloria através da gordura corporal. Aí ganha peso. Isso a médio e longo prazo. Tem algumas pessoas que às vezes cometem um binge, né? Um excesso muito grande, aí ganham 4 quilos uma semana, 3 quilos, mas é conforme você falou, é um comportamento, é um quadro clínico arrastado de meses e anos, multifatorial, que faz com que a pessoa ganhe peso. O psiquiatra, identificando alguma patologia psiquiátrica, naquele momento, a gente inicia o tratamento para aquela patologia de base, e aí, se for ansiedade, tratando essa ansiedade, a tendência é regularizar esse comer compulsivo e, com isso, estabilizar ou ganhar. Mas essa não é o único caminho. Precisa de um tratamento nutricional com o nutricionista, atividade física. Vamos falar sobre isso, né? Nos próximos minutos aqui da gravação. E tem também, Tânia, outras patologias, como o transtorno do humor. Tem transtornos do humor, como o episódio depressivo ou transtorno bipolar, que dos sintomas, uma das manifestações dessa patologia é o comer em excesso, por mecanismos próprios da doença. Então, às vezes a pessoa está comendo em excesso porque tem uma doença química, psiquiátrica, que impulsiona, que move a pessoa, sem esses mecanismos psicológicos. Então, se não tratar essa patologia, ela vai dificultar adquirir esse peso adequado. Quando o doutor José Lourenço, ele fala no início que os fatores genéticos, eles são importantes, é importante considerar que a gente não pode usar isso, por isso que o autoconhecimento é importante no processo do bem-estar físico e mental. Quando você que está nos assistindo sabe que tem uma herança genética, uma carga genética que favorece ao ganho de peso, já deve ficar mais atento para evitar exatamente essa facilidade e tendência que você tem. A gente não pode usar como desculpa porque a minha família, é porque o meu pai, é porque a minha avó era assim. Se eu sei que eram assim, eu tenho essa consciência, é mais um motivo da gente buscar ajuda quando não consegue só e buscar mecanismos para a gente combater essa predisposição. Ademais, tem o fator epigenético. O que seria isso? São os fatores além da genética. O quê? Os costumes que a gente falou anteriormente, a cultura, em casa, a mãe, a criança que desde cedo ela começa a comer compulsivamente. Tudo se você comer eu vou dar isso, tudo coloca a comida no meio, e aí não tem limites, e aí a comida fica difícil de você começa a educar esse controle alimentar desde cedo. Outra questão que pode estar envolvida no descontrole da ingestão da comida são os traumas, bullying. Quantas pessoas, eu fiz uma escuta recentemente, onde a adolescente me dizia que a própria mãe relatava e falava, você tá gorda, vá para academia. E isso mexia. A gente, quando às vezes abre a boca e diz aquela gordinha, aquele menino gordinho, a gente pode estar criando ali uma questão séria na mente dela, um gatilho de frustração e de compulsão. A gente não ajuda dessa forma. A única forma que a gente ajuda é conversar com a criança ou com o adolescente ou mesmo com o adulto, ao invés de rotular, a gente tem mais que conversar, não é isso, doutor? E mostrar que
o cuidado com a gente, com o nosso peso, porque não só é o peso. Além do peso, tem outras questões envolvidas, como o bem-estar mental, porque a gente sabe que você que tem ansiedade, você que tem depressão, a obesidade pode ser causada disso, Sim. dessa patologia, ou a patologia pode causar a obesidade. O doutor José Lourenço é a pessoa ideal para falar uma questão que eu ouço muito na clínica. Ele deve falar sobre isso, que é a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu não vou tomar remédio porque eu tenho medo de engordar. E aí vem essa questão, todos os remédios engordam. E aí, eu não vou deixar de fumar porque engorda, eu não vou deixar de fazer isso porque engorda. Queria que o senhor falasse mais sobre essas questões. Sim, vamos lá. Você falou muito bem agora sobre governar a vida. Nós somos senhores da nossa vida. Então, às vezes, acontecem situações na nossa vida na infância, ou então na vida adulta, que nos traumatizam. A gente dá valor nisso, a gente entendemos, acolhemos, respeitamos, mas hoje vocês têm o poder na mão de guiar esse passado da melhor forma possível. Então, não adianta usar desculpas para poder justificar comportamentos equivocados que você possa estar permitindo que aconteça no presente. Sobre o tratamento da obesidade ou de qualquer patologia psiquiátrica, então vai de um diagnóstico correto, tratar doenças associadas, Tânia, como eu citei agora há pouco, e aí sim fazer um plano terapêutico. Aí nesse plano terapêutico, para muitos pacientes entram os medicamentos. Os medicamentos psiquiátricos, alguns, infelizmente, têm a possibilidade de causar um aumento do apetite alimentar. Não é que ele vai inchar a pessoa ou vai causar alguma outra situação. Só que esse aumento de apetite pode ser temporário, mas ele também é algo que vai ser compensado pelo tratamento de base. Agora, há pouco eu citei sobre o transtorno bipolar. Alguns pacientes têm um sintoma de ter aumento do apetite alimentar. Existe um medicamento chamado lítio, que talvez seja o melhor e o mais recomendado no planeta Terra, que alguns pacientes têm a tendência de aumentar o apetite alimentar. Ele pode ganhar um pouco de peso, mas em compensação, quando o lítio começa a fazer efeito, aquele sintoma que dava um grande aumento de apetite, ele vai cessar. Então, ele ganhava aquele X peso, não vai passar a ganhar, ele vai conseguir eliminar, voltar para o peso. Mesmo que o lítio em você aumente um pouquinho de apetite, mas o saldo ainda vai ser positivo, porque você vai ter ganho, porque uma doença está sendo tratada, mesmo que aquele remédio aumente um pouquinho, mas o saldo ainda vai ser negativo. Você vai conseguir ter menos peso corporal do que quando você não estava usando o lítio. Doutor. As pessoas só querem, Tânia, um mecanismo de ganha-ganha. No mundo, sempre tem os pontos positivos e negativos para tudo na vida. Então, o uso de um medicamento vai, quando bem indicado, bem prescrito, vai ter os ganhos promovidos por aquele medicamento e, eventualmente, se tiver algum prejuízo como esse, a balança vai ser ainda positiva, porque os benefícios vão superar esse malefício. Mas nesse ganho de peso que o senhor fala, não seria o caso de combater, porque coloca na balança, é necessário tomar, porque Sim. existe a patologia que não pode ser ignorada. Sim. O prejuízo é muito maior. A minha pergunta é o seguinte: a preocupação de tomar um medicamento e ganhar peso provisoriamente, né? Pode acontecer isso, como o senhor acabou de bem explicar. Eu queria saber o seguinte: mas o fato da pessoa se exercitar não combate esse excesso? Combate mesmo, porque são um conjunto de ações que precisam serem feitas. Nós, seres humanos, adoecemos por um conjunto de motivos e a solução dessa patologia, independente se é obesidade ou se é qualquer outra, é um conjunto de ações. Aí entra a psicoeducação, a equipe multiprofissional. Todos nós sabemos, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. É necessário uma atividade física não somente para o peso, para todos os órgãos, para o nosso cérebro, para o coração, para o pulmão, para as articulações, para os ossos. Então,
essa balança vai ficar negativa, porque mesmo que a gente ingira um pouco mais de alimento, a gente vai consumir, vai gastar através da atividade física e o saldo vai ficar positivo, ou seja, positivo menos peso corporal, emagrecer. Outro ponto sobre medicamento. Aí, nesse momento que o médico, endocrinologista ou psiquiatra está fazendo esse plano terapêutico, ele vai estabelecer prioridades daquele paciente. Então, às vezes, aquele paciente tem uma série de patologias. Patologia número 1, número 2, número 3. A obesidade é um dos itens ali. Uma delas. Uma delas. A gente vai estabelecer um bom médico, ele vai estabelecer a prioridade, tentar tratar o máximo possível, talvez uma ou duas doenças. Talvez a obesidade fique nessa prioridade. Às vezes vai ficar para um segundo momento. E aí sim a gente vai dando seguimento ao plano terapêutico, à estratégia. E alguns pacientes... Algo, às vezes, até inerente nosso, da maior parte dos seres humanos, que é o imediatismo. A gente quer soluções rápidas. Sem sacrifício. Ou com pouco sacrifício, entendeu? Mas aí vai do bom profissional, ele saber orientar durante a consulta, mostrar tudo isso que eu estou falando, do que é a prioridade, e demonstrar que o momento de tratar a obesidade vai chegar. Aí sim... a gente vai ver esse resultado da perda desse excesso de peso a médio e longo prazo através desse conjunto de ações, desse processo de cura, de tratamento de todas essas patologias associadas. A obesidade pura, eu não sou endócrino, sou psiquiatra, mas eu atendo muitos pacientes com obesidade e doenças psiquiátricas. Eu vejo que é quase uma regra. A patologia obesidade isolada existe, mas é raro. Então, precisa todos vocês ficarem cientes disso, porque não existe essa pílula rápida, esse tratamento rápido. Daqui a pouco vamos falar sobre fórmulas, sobre tratamentos específicos para a perda de peso, mas é necessário ter esse olhar amplo e justo do que está acontecendo, Thalia. A obesidade, ela necessita ser, como o senhor acabou de falar, ter um olhar diferenciado, porque é uma questão complexa. Sim. Dificilmente, como o doutor José Lourenço, médico, também psiquiatra, porque antes de ser... As pessoas, às vezes, eu até fico feliz quando eu costumo falar do psiquiatra. Antes as pessoas se assustavam mais, que eu digo, olha, eu acho que é bom ir para o psiquiatra, eu recomendo. E as pessoas estão começando a entender, porque o psiquiatra, antes dele ter essa especialidade, ele é médico. Então, é um médico que se especializou em entender a complexidade da nossa mente, os transtornos, e aí... Tudo bem, mas antes de tudo ele é médico. E aí, quando a gente sabe que a obesidade ela vem com outras comorbidades e que a gente tem que tomar um remédio porque tem um transtorno, mas vai ganhar peso, não há o que a gente se preocupar. É meio que secundário não querer tomar um remédio e se preocupar em ganhar peso, porque existe outra situação que pode combater esse ganho de peso, que é a atividade física, que é um remédio natural que eu, doutor José Lourenço, e você que está nos assistindo, não pode nunca deixar de tomar esse remédio diário. Eu costumo dizer aos meus pacientes, eu não sou nutricionista, mas para onde você for, quando nós buscamos bem-estar físico e mental, qualidade de vida, é importantíssimo, é inegociável abrir mão da atividade física, do sono, de uma alimentação com qualidade. É aquela coisa que você já ouviu falar, que a gente fala, é o de cascar mais e desembalar menos. Às vezes, se você não pode procurar uma equipe multiprofissional, você procura uma alimentação natural. Porque, naturalmente, quando você se exercita, você busca uma ajuda da psicoterapia, do psiquiatra ou de outros profissionais. Quando você não consegue só, você consegue reduzindo o peso. O que não dá é para ignorar. O que não dá é para a gente, porque você tem uma patologia ou aquela pessoa tem uma patologia, ficar
Hoje em dia, a gente ainda agrava essa situação usando a genética como desculpa ou não se exercitar. E aí a gente tem uma questão hoje que ratifica essa facilidade de ganhar peso. Qual é? A questão de trabalhar no home office, a questão de ficar muito nas telas, a questão de, muitas vezes, por conta até da violência nas grandes cidades, você ter que se locomover sempre de carro ou de moto e anda pouco e come muito e quer o peso reduzido. Então, a gente tem que passar por um processo de conscientização. É por isso que aí entra a psicoeducação. Nós, profissionais da psicologia, que trabalhamos em parceria com o psiquiatra, com nutricionista e com outros profissionais, a gente conscientiza você. Mudança de comportamento. Porque aí vem mudanças de pensamentos e de atitudes. Sim. Eu queria que o senhor dissesse, doutor, quais são as maiores dificuldades que a gente encontra nessas questões ligadas à obesidade quando o senhor é procurado? Tratamento diagnóstico mal dado, falta de diagnóstico. Lembro que eu falei que é uma patologia que tem comorbidades associadas. Se não tratar a comorbidade, é difícil ter bons resultados. Ou a questão financeira, que é um impedimento, falamos agora há pouco, né? De tantos profissionais, isso gera orçamento, gera gastos financeiros altos, que nem todos ainda estão prontos para isso, né? Por isso que eu gosto tanto da palavra de planejamento, para tudo na vida. E de informação. Se informar, porque com esse conhecimento que estamos dando, vocês vão poder ter essas informações para poder traçar uma estratégia, para poder, quando for iniciar o processo terapêutico, conseguir utilizar todas as ferramentas necessárias que demandam dinheiro para poder utilizá-las e, com isso, ter um bom resultado. Falando sobre esse bom resultado, e vou ilustrar para vocês, ouvintes, caros ouvintes, 2 cenários. O cenário de uma pessoa com obesidade e doença psiquiátrica, cenário de tratamento com medicamentos. Um bom endocrinologista e psiquiatra, ele trabalha em conjunto. Aí a gente vai tentar escolher remédios que vão, ao mesmo tempo, ajudar a patologia psiquiátrica e ajudar a patologia obesidade, o excesso de peso. Aí a gente pode utilizar fluoxetina, bupropiona, se o paciente tiver ansiedade ou tiver depressivo, até a metformina, que é um antidiabético oral, que já está autorizado como medicamento para ajudar a eliminar peso. O bom psiquiatra vai ver se aquele paciente pode, naquele momento inicial, utilizar o Ozempic ou qualquer outro desses medicamentos modernos, injetáveis, subcutâneos. Por que um bom psiquiatra no momento adequado? Como nós sabemos, esses medicamentos novos, apesar de terem sido autorizados pela Anvisa, pelo FDA e por todos os outros órgãos aí internacionais, são remédios que ainda têm pouco tempo de mercado. Quando vocês compram, ou se vocês jogarem no Google, bula de Ozempic, vocês vão ver que a bula é quase uma bíblia de tantas informações que tem ali dentro. Tem um campo de alterações mentais, psiquiátricas. Então, esses medicamentos, eles podem, em certo grupo de pessoas, favorecer o surgimento de sintomas psiquiátricos naquele paciente. Por isso que o ideal é esse psiquiatra ver se aquela pessoa, naquele momento de vida, pelo momento atual ou por patologias associadas, se ele pode utilizar determinado medicamento. Pode ser um gatilho para desenvolver uma outra patologia. Uma outra patologia. Aí você que está nos vendo, é por isso que é importante essa nossa conversa, esse nosso podcast, você compartilhar e você pensar no que estamos falando aqui. Não pode tomar medicamento por conta própria. Sim. Procura um médico, psiquiatra, procura um nutricionista, um endocrinologista. Eu costumo dizer a muitos pacientes, nem se suspende o remédio por conta própria, que foi prescrito pelo médico, muito menos toma o remédio que o vizinho está tomando. Com certeza. Porque o que cura um pode fazer muito mal ao outro. Não é isso, doutor? Adoece o outro, né? A diferença entre veneno e remédio é a dose.
e a má indicação, né? É muito Então, sério, né? E às vezes as pessoas tomam essas coisas milagrosas porque às vezes, infelizmente, a gente passa alguns anos comendo mais, se exercitando menos. daqui a pouco eu vou mal. falar sobre essas coisas E aí, milagrosas o que, que acontece? De repente, a gente quer, em pouco tempo, um resultado mágico. O cenário 2 é um cenário mais fácil de tratamento, porque é aquele paciente que só tem, entre aspas, a obesidade, sem nenhum quadro psiquiátrico, psicológico associado. Nesse paciente, essas ferramentas de medicamentos, esses mais modernos, ou fluoxetina com naltrexona, ou de forma isolada, topiramato, um combo desses remédios podem ser utilizados em momentos diferentes e de acordo também com a aceitação do organismo desse paciente. Então, quando um profissional vai iniciar a escolha de remédios para aquele paciente, cada remédio tem as suas indicações, tem os seus benefícios. Apesar que na bula constar os benefícios, não é uma regra que aqueles benefícios se aplicam a 100% das pessoas. Então, às vezes, a fluoxetina, para o paciente João, ele vai causar uma boa redução de apetite. Para a paciente Maria, vai. Para a Joaquina, vai. Mas para o Antônio, ele pode até aumentar o apetite. Porque na medicina, não é uma regra, Tem que observar. 1 mais 1 é 2. A gente segue o que é mais prevalente, a gente faz aquele planejamento, aquela prescrição. Para grande parte das pessoas, é esperado essa perda de peso e redução do apetite alimentar e tratamento das patologias de base. Mas para alguns pacientes, aquele efeito é contrário. Não foi incapacidade do médico, foi característica do organismo daquele paciente que naquele momento ou a qualquer momento que fosse prescrito, aquele remédio não iria dar a resposta esperada. Por isso que também demanda paciência, porque às vezes o psiquiatra ou o endócrino, ele escolhe somente o medicamento, porque tem que ser prudente, porque ele acha que aquele paciente, pela anamnese feita, ele só vai suportar um remédio. Tem pacientes que na anamnese tem indicativos que a gente pode escolher 2 ou 3 remédios associados e que vai dar certo, mas tem outros que não. Às vezes o médico acha que pode passar 2 ou 3, prescreve, mas o paciente volta daqui a 10 dias ou então daqui a 15 e fala: olha, doutor, estou com tal efeito adverso, estou com tal efeito colateral. Aí a gente vai ter que reformular o tratamento, retirar um ou aumentar o outro, até achar o esquema adequado. Isso do ponto de vista medicamentoso que eu estou falando. Não podemos esquecer que, e é importante sempre reafirmar, que todos os outros, todas as outras ferramentas têm que ser utilizadas. Mudança da sua relação com o alimento, tratamento psicológico para poder mudar a sua visão com o alimento, o comportamento que você tem com o alimento, o nutricionista para escolher os melhores alimentos, dividir eles ao longo do dia de uma forma adequada. Então, o remédio, que enquanto eu, psiquiatra, estou falando, é um dos elementos. Não esqueça de todos os outros, esses outros andando juntos, né? Porque às vezes a pessoa deposita uma fé muito grande no remédio, o remédio realmente nos ajuda bastante, mas é um ingrediente, tem vários outros. Eu ouço muito na clínica os pacientes dizerem, achar que só o remédio vai resolver, e não é só o remédio, como bem colocou o doutor. E aí, às vezes, normalmente, quando se começa a introduzir aquele remédio prescrito pelo médico, tem que aguardar os efeitos, e às vezes não aguarda, já suspende, diz que o médico passou, mas não volta lá, e não quer tomar, e não quer saber, e não vai de jeito nenhum. E o trabalho da psicoterapia é mostrar ao paciente que a ida ao psiquiatra é correta. E a observação aos efeitos colaterais do remédio prescrito com responsabilidade do profissional que você escolheu
deve ser também observado. Em caso de efeitos colaterais não suportáveis, estranhos, como o médico mesmo observa, volta lá e diz, e não suspende, e não reduz, e não dobra, e não pega o do vizinho. Ou às vezes, Tânia, também apresenta um sintoma após o uso desse remédio, mas foi coincidência, não tem nada a ver com o efeito do remédio. Aí esse paciente, vocês pacientes, às vezes não conseguem ter o acesso ao médico, por X motivos, N motivos, mas consegue ter o acesso ao psicólogo, já que as consultas são semanais, o psicólogo consegue mostrar para aquele paciente, pontuar a possibilidade de ser outras patologias. Então, um dos motivos do sucesso dessa equipe multi é que um profissional auxiliando o outro nesse processo de esclarecimento. Alinhar a expectativa, o psicólogo também entra muito nisso, porque a pessoa entra com expectativa muito alta, e aí isso tem que ser alinhado. Ou em um profissional ou no outro profissional. E tudo é conjunto. Eu sempre converso com os pacientes dizendo, foi ao psiquiatra, naturalmente, próximo, antes ou depois, vai para a psicoterapia para manter o remédio ou depois suspender quando o profissional médico, psiquiatra, indicar, Sim. recomendar. E nós entramos com a psicoeducação, com a reestruturação cognitiva, com a investigação dos gatilhos pelos quais aquele comportamento é emitido, o que é que está causando, por que aquele comportamento, por que aquela dificuldade, por que a aversão de procurar um profissional médico. Porque todos nós, quando quebramos uma perna ou um braço, ou quando temos problema no coração ou na visão, a gente procura um médico. Por que não procurar o psiquiatra? Eu costumo dizer que o psiquiatra é um médico também para todos nós, um dia, se precisar, ou deve precisar em algum momento da vida, a gente buscar. Ir sem preconceito. A psicoterapia é um processo de autoconhecimento, de abrir também essa sua... fazer você interpretar e ver que os seus pensamentos nem sempre são verdadeiros, que não tem que ter receio de procurar ou psicólogo, ou psiquiatra, ou nutricionista, o profissional que necessitar para rever comportamentos. Então, é importante criar mais pensamentos e metas realistas quando a gente está falando de sobrepeso, porque o que frustra muita gente é que diz, eu quero em um mês perder X Sim. quilos, aí naquele mês perde. No outro mês não perdeu, aí já volta tudo. Não é assim. Tudo é um processo, é um procedimento. Não é isso, doutor? E o uso do remédio não é um uso contínuo, é um uso temporário. Caso ele tenha alguma patologia psiquiátrica crônica que não tenha cura, para aquela patologia psiquiátrica é de uso contínuo. Mas a patologia obesidade, ela não é uma patologia que vai necessitar de uso de remédios de forma eterna. Mesmo porque a medicação é um dos itens que vai reduzir o apetite alimentar daquele paciente, mas o que tem que ser feito é algo estruturante. O que seria esse algo estruturante? Bons hábitos de vida, prática de atividade física, uma boa relação com o alimento justa e correta, nem de depositar ali as suas angústias, ou as suas frustrações, ou seus medos, ou se alimentar daquele alimento como mecanismo de fuga ou de prazer rápido, barato e imediato. E aí, dessa forma, você vai conseguir ter aquele peso ideal para a sua estrutura corporal, para as suas expectativas, para a sua carga genética também, né? Porque tem o peso corporal de acordo com a sua estrutura física e corporal. Tem pessoas que têm aquele sonho, né? Quero ficar com tal cintura, quero ficar de tal forma, induzido por fantasias ou pela internet ou por imagens aí criadas na infância que carrega na vida adulta.
Então, cada um de vocês tem aquela meta de peso, mas algumas delas são hiperestimadas, que são irrealistas e não saudáveis. Aí também entra, mais uma vez, um bom psicólogo para poder ajudar a corrigir essas distorções de imagem. Falando em distorção, também tem patologias psiquiátricas que causam distorção. Então, às vezes a pessoa está até com peso legal, está preenchendo todos os critérios saudáveis, mas essa patologia psiquiátrica os impede, psiquiátrica, psicológica, os impede de realmente captar aquela imagem que ele é de si, conseguir se enxergar da forma como ele realmente está, saudável. Aí a gente vai tratar aquela patologia, cada um no seu tempo, e aí com isso ele vai começar a se enxergar e aceitar que está bem daquele peso, aquele peso é o ideal e é o saudável. Tá vendo? A quantidade de informações, a quantidade de possibilidades que está aí envolvido sobre a obesidade de fato ou aquela obesidade imaginária quando está associada ao distúrbio de imagem. O que nós temos que ter em mente, você que está nos vendo, você que está assistindo, é que a obesidade não é uma questão séria, complexa, como falamos anteriormente, e que não é uma questão só de força de vontade, de falta de força de vontade, de foco. É um conjunto de atitudes e que devem ser consideradas. Por trás de um sobrepeso, existem dores, existem rótulos, existe muitas vezes pessoas que perdem um pilar importante que contribui para o ganho de peso, que a gente desconsidera, é a questão do dormir pouco, não é, doutor? De não dormir bem. Então, tudo que a gente fizer de maneira saudável, correta, que nós tínhamos hábitos não corretos, não assertivos, não funcionais. E quando a gente decide a buscar as causas pelas quais aquele peso, aquele ganho de peso, 10, 12, 15, 20, eu tenho pacientes que já dizem que eu já perdi 30 quilos, hoje eu tenho que perder 10. E eu digo, parabéns, se você conseguiu perder 10, 30 antes, você vai chegar aos 10, você vai conseguir perder os 10. E às vezes são questões momentâneas, de perdas, de luto, de desemprego, de questões diversas que fazem com que haja esse descontrole. O importante é a gente reconhecer que aquilo não está fazendo bem ao seu emocional, que você não está se sentindo bem, que vai trazer outras patologias, porque não só é questão estética, é questão de cardíaca, é questão mental, é questão total, diversa, que atinge em todos os aspectos, não é só o bem-estar. Outra, as mulheres, inclusive hoje, os homens com a nossa vaidade, com a internet só mostrando pessoas com uma cinturinha fininha, com aquelas silhuetas, corpos perfeitos, muitas vezes a gente vai e diz, eu quero ficar assim, eu vou ficar assim. E não é bem assim. O corpo do outro não é seu, o seu não cabe naquele. Então, a gente tem que ter essa consciência de enxergar e se sentir bem. Nunca será perfeição. E a gente vai buscando e buscando cada dia mais uma satisfação. Também não tem como viver com uma grande insatisfação. Não é isso, doutor? Sim, Tânia. Essa questão do peso e beleza me fez lembrar da questão do impacto do que seria uma beleza universal, do que seria esteticamente legal. Não tem, para minha humilde opinião, não tem essa questão de uma beleza universal. Nós somos belos da forma como Deus nos fez, da carga genética que a gente herdou do nosso pai, da nossa mãe. Mas não podemos esquecer que a obesidade é uma patologia. Algumas pessoas, algumas mídias, algumas correntes filosóficas, sociológicas, tendo dado até um certo glamour para a questão do peso. Nós temos que nos aceitar, mas a obesidade é uma patologia. Não podemos
esquecer que esse excesso de peso vai causar impactos nos outros órgãos do nosso organismo, no coração, no pulmão e vários outros órgãos, no nosso sistema vascular, e a longo prazo vamos pagar um preço em relação a isso. Então, tem uma tendência hoje da normatização de quase tudo, né? E sabemos que isso não é legal. Uma coisa é aceitar, não ser rígido, não existe padrões de beleza, mas normatizar patologias ou normatizar situações não é legal isso, não. Então, pensem bem, reflitam. Na vida, nem tudo é 100% ruim, nem tudo é 100% bom. Então, é sempre buscar o equilíbrio de cada um de vocês. E sem tentar tampar o sol com a peneira. Porque muitas pessoas tentam, hoje em dia, com mecanismo de aceitação, até nichos de mercado que a pessoa tem para ganhar, ter uma renda financeira baseada nesse processo de aceitar tudo, que tem esse ganho financeiro aí por trás. Voltando agora na questão, Dani, do tratamento, falamos do tratamento medicamentoso, existe também o tratamento cirúrgico, que é a famosa cirurgia bariátrica, que é um procedimento legal, quando bem indicado, quando ocorrem falhas nesse tratamento tradicional, ou quando a pessoa tem patologias orgânicas associadas que estão demandando uma eliminação de peso mais rápida, de forma mais sustentada, e aí se indica a cirurgia bariátrica. Então, tem pessoas que às vezes o IMC não está tão alto assim, mas ele tem alguma doença ortopédica em joelho ou então em coluna, que está ou incapacitando ou com risco de o incapacitar, que demanda um resultado mais rápido. Aí entra a cirurgia bariátrica também, ou, como eu falei, pessoas que já fizeram de tudo muito bem feito e não tiveram um resultado adequado, ou foi um resultado temporário, porque existe falha de tratamento, mesmo que tenha com uma equipe profissional muito bem feita, aí se parte para a cirurgia bariátrica. Seria um procedimento necessário, mas seria depois que eliminasse outras opções de perda de peso, não é isso, Sim, doutor? nunca é a primeira indicação. Nunca. E outra, até porque quando você vai para esse procedimento, depois você vai passar por todo o processo de mudança, a psicoeducação, novos hábitos, novos pensamentos, lidar diferente com a comida, lidar diferente com as mudanças. Então, tudo na vida é um processo. Não existe realmente a fórmula mágica. A cirurgia bariátrica não vai os isentar de ter que passar pelo nutricionista, pela atividade física, pelo psicólogo, por todos os outros profissionais. Ter essa mudança de estilo de vida e de relação. Só que, ao invés de você tá utilizando medicamentos de forma diária, uma grande quantidade de remédios, ou às vezes uma pequena quantidade, de acordo com o diagnóstico de cada um de vocês vão para a cirurgia bariátrica, e aí tem esses resultados mais rápidos. Mas se vocês não fizerem o correto, vai ter o reganho de peso. Infelizmente, mensalmente, eu atendo algum paciente bariátrico que teve reganho de peso, justamente porque só fez um tratamento. Todos esses outros que nós citamos ao longo dessa gravação, ele fez de uma forma incompleta, ou de má vontade. Pulou etapas, ou então não fez todas. E aí reganhou o peso. Aí faz uma segunda cirurgia, que ainda é possível para algumas circunstâncias, para alguns pacientes, mas para outros não. Aí vem o peso que se paga de ser bariátrico, ter que usar os suplementos de medicamento, algumas restrições, apesar que hoje em dia a cirurgia está muito avançada. Cada dia tem uma quantidade menor de complicações, que são cada dia mais raras, mas o uso de remédios para suprir um déficit de vitamina, isso é eterno. Todos os pacientes que já fizeram bariátrica
tem que fazer reavaliações aí semestrais, anuais, usar medicamentos chamados polivitamínicos para poder suprir a má absorção que é gerada pela cirurgia bariátrica, independente da técnica utilizada, umas mais desabsorção, outras menos desabsorção. Enfim, imagine também nessa questão de ter que refazer, o quanto não impacta mais ainda na questão psíquica. Porque se já tem que ter uma preparação para fazer a primeira, imagine em refazer esse procedimento. Então, o ideal é que a gente tenha consciência, a gente não ignore a nossa genética, a gente não ignore, procure sozinho, porque, como o doutor disse, é preciso ter tem as questões financeiras, a gente sabe que hoje em dia nem todo mundo tem condições, mas quando a gente não consegue só, e quando é muito pior, o prejuízo é muito maior, as perdas são irrecuperáveis quando a gente não busca ajuda profissional. Porque primeiro a gente tem que aceitar que a gente está precisando refazer a rota, né? Sim. A gente tem que rever a questão do que está comendo. Estou dormindo mal, vou dormir bem, vou dormir melhor, vou procurar dormir melhor, vou me exercitar, vou fazer melhores escolhas para ingerir, porque tudo que a gente faz, a gente é um pouco do que a gente come. Sim, né? Isso é bíblico. Nós somos feitos de barro e água. Isso. A água é de fácil visualização, mas barro é tudo. Então, aí tem barros de qualidade, alimentos de qualidade e alimentos de má qualidade. Se eu não faço boas escolhas, eu não vou ter bons resultados. Se eu faço boas escolhas ao longo do tempo, se eu faço as boas escolhas na questão alimentar, na questão da qualidade do sono, de movimentar o corpo, de se exercitar, de não ignorar a nossa genética, dos fatores epigenéticos, o ambiente, menos estresse, porque tudo isso impacta no peso, na nossa saúde física e mental como um todo. Não tem como a gente ignorar. Afinal de contas, quem é que decide? E nós que estamos aí com a longevidade, a gente quer viver muito, viver lindo sempre, não é isso, doutor? Sim. E muitas vezes não se esforçando. Como bem o doutor falou, eu ouço muito mais não querer fazer sacrifício, esforço e querer a fórmula mágica, infelizmente. E não é possível. Poucas coisas a gente tem aquela mágica. Tudo na vida é um processo, Sim. Principalmente para excelentes resultados. Agora, uma coisa é certa. Quando você, quando o doutor José Lourenço, a gente se propõe a passar por essas fases de readaptação, de psicoeducação, de conscientização. Não precisa, muitas vezes, você procurar um nutricionista, ou psiquiatra, ou psicólogo, enfim, o endócrino. Se não puder, às vezes precisa de tudo isso. Mas quando você se conscientiza disso e não pode, mas vai se organizando, se movimentando, procurando mudar hábitos, você vai eliminando e vai ficar precisando de menos profissionais. Sim. Mas se você ignorar, disser que não quer saber, que depois vê quanto mais ganha peso, maior depois o sacrifício. Porque a gente paga. É o cartão de crédito, é a nossa fatura, não é isso? A fatura Sim. vem, não é isso? Não adianta adiar o tratamento. Não se enganem. Não somente para essa patologia, para essa situação da obesidade, como para qualquer outra situação da sua vida. Existem milagres. Eu sou um cristão, um bom cristão. Deus faz os milagres quando a gente pede, quando a gente o busca, e Ele permite isso. Mas é para exceções. Para nós, para grande parte das ações, das situações da nossa vida, a gente tem que buscar a solução desse problema. Então, você não vai emagrecer de forma rápida ou mágica, mesmo que você consiga por alguma dessas fórmulas de internet ou médicos doidos que prescrevem, ou então farmácias que manipulam, ou que você consiga uma fórmula da vizinha. Você pode até perder, eliminar, né? Perder, eu não gosto dessa palavra, eu gosto de eliminar quando quando existe um tratamento correto aí associado, pode até eliminar 5 quilos, 7 ou 10, mas se você não fizer esse conjunto completo,
ou se você não tiver condições de fazer completo, como a Tânia falou, você faça tudo aquilo que tiver ao seu alcance e aos poucos você vai acrescentando esses outros itens que faltarem ao longo de 6 meses, de 1 ano, ou 2 anos, ou 10, ou então pelo resto da vida. Porque para alguns pacientes, todo esse processo que nós estamos falando é um processo de anos. É um processo que tem que ser construído. Dia a dia, você colhe ali as glórias daquele processo, naquele dia, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos. Mas esse processo para alguns pacientes, é de forma contínua, e cada um no seu tempo. Tem outros pacientes que têm a sorte de fazer todo esse processo, todo esse tratamento, consegue fazer 1 ano, 1 ano e meio, ou 2 anos, com bariátrica ou sem bariátrica, ou com remédio X ou com Y, mas isso são as exceções. Para nós, pobres mortais, a gente tem que fazer com constância tudo isso. E temos aí, os números mostram, a obesidade está aí, a obesidade infanto-juvenil. A gente também tem que alertar a você pai, a você mãe, o que é que seu filho está comendo, o que é que a gente está oferecendo às nossas crianças, porque aí se tornam adultos, crianças obesas, adultos naturalmente Sim. obesos. E hoje a gente tem comida fácil, a gente nem sai para comprar, a gente pede. Tem os aplicativos, a gente não sai para comprar andando, a gente não se movimenta, enfim. O que é que você está fazendo? Você quer um corpo saudável, lindo, maravilhoso, como aquele que você viu na rede social. Então, quando você imagina, ok, mas o que é que você está fazendo para tê-lo? Fórmulas mágicas? Ou você está comendo de maneira irregular? Incorreta, desembalando mais, não é isso, doutor? Sim. Do que descascando mais, se movimentando pouco, dormindo pouco, porque muitas vezes fica trabalhando até tarde, fica assistindo até tarde, vai para o show. E aí, quando a gente vai observar o número de coisas que você, que o doutor, no nosso dia a dia, a gente vai deixando de fazer de maneira assertiva, qual o resultado que a gente vai ter? Então, será que isso é genético? Ou será que não são os fatores epigenéticos, sociais, culturais, que estão atrapalhando esse processo? Então, a gente tem que pensar nisso, ter o cuidado que a gente quer, porque é incompatível que a gente queira qualidade de vida quando a gente não está fazendo boas escolhas. Essa reflexão é para mim, é para o doutor, é para você. Vamos cuidar da gente, das nossas escolhas. Porque o sobrepeso é muito além do excesso realmente de peso. É uma questão comportamental. Sim, Tânia. Trouxemos hoje muitas informações, algumas até um pouco duras para todos vocês. As quais agora me fez lembrar de uma frase aqui de um vizinho nosso, pernambucano. Nós estamos em Alagoas, o Ariano Suassuna. Ele falava bastante, né? Saudoso, um ariano, que ele era um realista, que tinha essa qualidade, né, de ser muito otimista, mas que ele era muito realista ao mesmo tempo. Então, o que eu peço para todos vocês seguirem essa forma de enxergar o mundo e de se relacionar ao mundo, de ser otimista. Está provado que pensamentos positivos, para todas as situações, eles são bem-vindos, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ser baseados na realidade. Realistas. E realistas. Então, não existe fórmula mágica, não existe ganhar dinheiro, enriquecer de forma mágica, não existe nada mágico. Tão fácil. As pessoas até vendem isso, são fake news ou com objetivos financeiros aí. Alguns sortudos, entre aspas, podem até conseguir, mas tem um preço aí por trás que só Deus sabe que preço que está sendo pago ou de que forma que foi conquistado isso. Mas para nós, pobres mortais, é todo esse processo. Então, façam o que é correto,
Parem de se enganar, tá bom? Já estamos aí quase na reta final, viu, Tânia? Convido a vocês a olharem aí os outros podcasts, os outros vídeos aí gravados do nosso podcast, as outras gravações, tá bom? Já aproveito para poder me despedir. Para me acessar, de que forma? Através do meu Instagram. Tá até ali, ó, José Lourenço, meu nome, médico psiquiatra. Joga esse nome no Instagram, na pesquisa, que vocês vão achar. Lá tem o telefone da minha secretária, ela passa todas as informações, tá bom? E estou aí à disposição para ajudá-los através da telemedicina para todo o Brasil, ou então de forma presencial aqui na nossa maravilhosa Arapiraca, no interior desse belo estado de Alagoas. Como falamos aqui, a obesidade e seus impactos na saúde mental, o sobrepeso vai além do ganho de peso, é complexo, mas não existe, como falamos N vezes aqui, fórmula mágica, mas existe um caminho para que a gente percorra, para que a gente acolha, para que a gente modifique as nossas escolhas, para que a gente se conscientize, para que você que está com peso, com sobrepeso, ou tem alguém com sobrepeso, levar em consideração que não só é a questão da estética, é a questão de saúde, é uma questão que leva a outras patologias. A gente sabe que é bem complexo, não é só força de vontade, mas o que a gente quis dizer e mostrar, e mostramos aqui, é que não existe outra saída a não ser encarar, enfrentar. Então, pense nisso. E para vocês, a gente sabe que tudo a gente modifica. Tudo que a gente ganhou, a gente vai descobrir a causa, a psicoterapia, nós profissionais, psicólogos, eu que trabalho com psicoeducação, mudança de comportamentos, pensamentos e atitudes e buscar as causas pelas quais isso tudo aconteceu com você, o que foi que aconteceu. Eu convido você a fazer essa reflexão. Para me achar nas redes sociais, você acessa a psicóloga Tânia Lopes. Eu atendo aqui em Arapiraca, Alagoas, no centro da cidade, na clínica MedCentro, na clínica do Dr. Samaik. Atendo também de forma online. A gente agradece por ter tido o prazer de ter você até agora com a gente e convida você, eu e o Dr. José Lourenço, a compartilhar esse podcast, a fazer as reflexões e, a partir de hoje, saber que precisa e que deve rever e que é possível eliminar o seu peso. Foi um prazer e até o próximo podcast. Abraço, pessoal.